pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual do Maranhão. Mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Tá? Só lembrando que nós estamos fazendo o estudo dos polinômios, né? Já tem aí vários vídeos gravados sobre esse assunto, né? Aquela aula teórica do que é um polinômio, grau de polinômio, valor numérico. Fizemos aulas de operações, de soma e subtração e multiplicação até o momento. Tá? Já tem vídeo também de exercícios, já está disponível para vocês lá na plataforma Gonçalves Dias, no canal do YouTube. Confiram, assistam, tá? Se atualizem no conteúdo, fiquem em dia para que você possa acompanhar bem o conteúdo. A matemática é necessário que você assista todas as aulas, porque às vezes uma informação de uma aula é necessário na outra, certo? Então, conto com vocês, vão lá, assistam e fiquem atualizados nos conteúdos. Galera, vamos lá. Hoje a gente vai falar de identidade de polinômios. Tá? Identidade, galera, a palavra identidade vem de idêntico. Tá? Quando é que um polinômio ele é idêntico a um outro polinômio? Certo? O que precisa acontecer para que eu tenha dois polinômios que sejam idênticos? Tá? Então a gente vai trabalhar esse conceito, né, e resolver algumas questões envolvendo essa ideia. Tá? Então a definição. Você tem dois polinômios, o polinômio f e o polinômio g. Eles são idênticos quando possuem o mesmo valor numérico para todo A pertencente aos números complexos. Ou seja, galera, então se eu tiver um polinômio f e um polinômio g, se eu for calcular, por exemplo, o valor numérico do número 2, no polinômio f, esse valor numérico ele tem o mesmo valor se eu estivesse calculando no polinômio g. Então, eles vão ter o mesmo valor numérico. Lembrando o que é valor numérico, professor? Não estou lembrado. Valor numérico é quando você substitui a variável por um número. Eu tenho um polinômio, por exemplo, 2x mais 5. Eu vou substituir o x por 2. O resultado que der nessa substituição é chamado de valor numérico da expressão. Tá? Então, os polinômios, para que eles sejam idênticos, para que eles sejam iguais, para que haja uma identidade de polinômios, eles possuem o mesmo valor numérico para todo A. Então, aqui usando uma definiçãozinha matemática, né? Quando é que o polinômio f vai ser igual ao polinômio g? Se o f de A, ou seja, se o valor numérico do A no polinômio f for o mesmo valor do valor numérico de A no polinômio g para qualquer A. Se isso acontecer, eu digo que o polinômio f e g formam uma identidade. Eles são idênticos, eles são iguais. Beleza, como é que eu faço para reconhecer? Além dessa questão do valor numérico, porque de outra forma eu posso reconhecer quando um polinômio ele é idêntico ao outro polinômio, quando eles formam uma identidade. Observação. Isso ocorre quando os coeficientes dos termos de mesmo grau, os coeficientes dos termos de mesmo grau são respectivamente iguais. Ou seja, se no polinômio do termo que tem grau 4 for o mesmo coeficiente do outro polinômio do termo de grau 4, eles são idênticos, tá? Então, isso vai acontecer. Se isso acontecer, é uma outra forma de você visualizar a identidade entre dois polinômios. Certinho? Então, duas coisas que você tem que analisar. Ter o mesmo valor numérico e os coeficientes de mesmo grau são iguais. Tá? Então, esses são os critérios para que eu possa dizer que um polinômio é idêntico ao outro. Beleza? Então, vamos ver como a gente pode explorar isso num exercício, numa questão. Tá? Olha, determine A e B de modo que os polinômios px, 2a mais 6 multiplicado por x ao cubo, mais 3b menos 4 multiplicado por x igual, x ao quadrado, e que x igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado sejam idênticos. Aqui, turma, ele já está dizendo, né, que eles são idênticos. Então, o polinômio px, ele vai ser igual, ele vai ser idêntico ao polinômio qx.
Ora, aqui a gente não viu na observação que isso vai acontecer se os coeficientes de mesmo grau for igual. Olha, veja que o coeficiente, quem está do lado da variável, esse coeficiente aqui, ó, que é o coeficiente do x ao cubo, ele tem que ser igual a esse coeficiente aqui também do x ao cubo. Então, se esse polinômio px ele é idêntico ao polinômio qx, isso quer dizer que esse 2a mais 6, 2a mais 6, ele tem que ser igual a 1. Por quê? Porque ele está dizendo que eles são idênticos. Se eles são idênticos, consequentemente, os coeficientes de mesmo grau são iguais. Tá? Então, eu posso dizer que 2a mais 6 é igual a 1. Então, virou uma equaçãozinha aqui do primeiro grau que a gente vai resolver. Ó. Então, 2a vai ser igual a 1 menos 6. Eu vou ter 2a igual a menos 5, né? Certo? E você vai ter que o a é igual a menos 5 sobre 2. Pronto, encontrei o valor de a. Posso deixar assim na forma fracionária, não tem problema. Beleza. E o que tem que acontecer também, turma? Veja aqui o coeficiente do x ao quadrado. Ó. No polinômio px, vale 3b menos 4. E que é o mesmo coeficiente do x ao quadrado no polinômio qx. É o mais 3. Ora, se eles são idênticos, como a questão está me dizendo, então eu posso dizer que 3b menos 4 é igual a 3. Tá? Porque são os coeficientes dos termos de mesmo grau. São iguais. Pronto. Também vou ter uma equaçãozinha do primeiro grau. Eu vou ter que 3b vai ser igual a 3 mais 4. Certo? Aí nós temos que o 3b vai ser igual a 7. É isso? E nós temos que o b vai ser igual a 7 sobre 3. Pronto. Tá? Então, explorando essa ideia de identidade, de igualdade de polinômios, eu pude encontrar os valores de a e b nessa situação. Certinho? Vamos para a segunda questão. Determine mn na identidade. Então, turma, isso aqui já é uma igualdade, né? Esse polinômio aqui, ele é igual a esse outro polinômio. Tá? Então, ele quer que a gente encontre, né, para que isso aqui seja verdade, qual é o valor de m, qual é o valor de n. O que a gente vai fazer, turma? Nós vamos aqui fazer essa soma dessa fração. Tá? Então, eu vou ter aqui, eu vou repetir, tá? Esse primeiro lado, vou deixar do jeito que está, 2x mais 9, sobre x multiplicado por x menos 3. Turma, aqui eu vou fazer essa soma de fração, né? Tá? É uma fração algébrica, né? Como é que eu faço para fazer a soma dessa fração? Quem vai ser o MMC? Vai ser o produto, né, de x multiplicado por x menos 3. Certo? Beleza. Então, o que a gente faz? Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Se eu dividir o x que multiplica x menos 3 por x, o x vai cancelar com x e vai sobrar x menos 3. Então, vou ter m que multiplica x menos 3. Mais. Fazendo a mesma coisa aqui, ó. Esse x menos 3 cancela com x menos 3, que é uma divisão, vai subir o x. Aí fica n x. Certinho? Turma, uma igualdade de duas frações de mesmo denominador, você simplesmente pode cancelar esse denominador, tá? E trabalhar apenas com os numeradores. Aí eu vou ter 2x mais 9 igual, eu posso multiplicar aqui, ó, né? O m por x dá mx, menos 3 vezes m dá menos 3m, mais nx. Certinho?
Beleza, turma. Vamos lá, vamos dar uma arrumada nisso aqui. O objetivo é encontrar M e N. Como esse termo que tem X e esse termo que tem X são termos de mesmo grau, eu posso somar. Na verdade, os termos de mesmo grau podem ser somados somando os coeficientes e conservando lá a variável. Então, veja bem, eu vou ter então 2x mais 9, certo? Então, eu vou somar esse elemento aqui com esse, ó, porque são termos de mesmo grau. Somando os coeficientes, que é m mais n, e conservando x. Tá? Repetindo aqui o menos 3m. Tudo bem? Turma, beleza. Agora o que eu tenho? Aí eu vou usar a condição de igualdade. Tá? Se esse polinômio aqui é igual a esse, os coeficientes dos termos de mesmo grau são iguais. Então, o coeficiente do x aqui é 2. E o coeficiente do x aqui é m mais n. Então, eu tenho que m mais n, esse elemento aqui, vai ser igual a esse outro elemento aqui, usando a condição de igualdade que nós acabamos de ver. Então, eu vou ter que m mais n é igual a 2. E, turminha, o termo independente igual ao termo independente. Tá? O 9 é igual a menos 3m. Certo? Então, turminha, agora ficou fácil encontrar o valor de m, né? Tá? Menos 3m, o m vai ser igual a menos 3. Ó. 9 dividido por menos 3. E se você já tem um m, você substitui aqui e encontra o valor de n. Então, vai ficar menos 3 mais n igual a 2. Ó. Certo? Manda o menos 3 para lá, o n vai ser igual a 2 mais 3. Nós estamos, então, que o n é igual a 5. Certo? Então, encontramos aí o valor de m e encontramos o valor de n. Tá? Deu um pouquinho mais de trabalho, porque nós tivemos que fazer essa soma. Eu tenho que lembrar de soma de fração algébrica lá do fundamental. Então, essas coisas que a gente não lembra, é bom a gente dar uma estudada, recapitular, porque isso é básico aqui para o nosso assunto aqui do ensino médio. Ok, turma? Então, vamos para o nosso exemplo 3. Aqui é muito parecida, a questão é muito parecida. Tá? Ele quer saber o valor de A e de B nessa igualdade aí. Turminha, vamos lá. Vamos fazer praticamente o mesmo processo que nós fizemos aqui na questão anterior. Tá? Eu vou conservar esse primeiro lado aí, deixar do jeito que está. Tá? Então, vai ficar aqui 4x mais 7. 4x mais 7. Aqui nós vamos ter x ao quadrado menos 3x mais 2. Vou fazer a soma dessas duas frações, né? Então, nesse caso aqui, turma, eu vou ter x menos 1 multiplicado por x menos 2. O MMC de frações algébricas, que são frações que têm letra no denominador, você calcula fazendo o produto dos numeradores, dos denominadores. Tá? Aí, como é que faz? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, se eu dividir essa expressão por essa, ó, o x menos 1 cancela com x menos 1. E o x menos 2 sobe multiplicando. Então, vai ficar A multiplicado por x menos 2. Mais. A mesma coisa aqui, ó. Esse x menos 2 vai cancelar com x menos 2, vai subir o x menos 1. Então, vai ficar B, que multiplica x menos 1. Certo? Beleza, turminha? Vamos dar uma arrumada agora nisso aí. Vou repetir novamente aqui a fração do lado. 4x mais 7. Certo? E aqui é x ao quadrado menos 3x mais 2. Ora, aqui, turma, a gente pode multiplicar, né? Sem problema. O A pelo x e o A por menos 2. Tá? Se fizermos isso, eu vou encontrar AX menos 2A mais BX
menos B. Turminha, se nós desenvolvermos esse produto de baixo, ele vai dar esse mesmo resultado aqui, ó. Tá? Então, multiplicando esses elementos, você vai encontrar x ao quadrado menos 3x mais 2. Certinho? Vamos abrir aqui um espaço para a gente continuar a nossa resolução. Certo? Então, olha só. O que a gente pode fazer? Lembrando que a gente pode somar os termos de mesmo grau. Tá? Então, vou repetir. Aqui o polinômio. Eu vou ter 4x mais 7. E aqui embaixo, x ao quadrado menos 3x mais 2. Olha só. Esse termo aqui, ax, com o termo bx, eles podem ser somados. Somando os coeficientes e mantendo o x. Então, isso aqui vai ficar a mais b vezes x. E vai sobrar menos 2a menos b. Sobre x ao quadrado menos 3x mais 2. Turma, agora você pode desconsiderar o denominador. É igual. Ó. Aí nós vamos usar o quê? A condição de igualdade, a identidade. Os termos de mesmo grau são iguais. Então, quer dizer que esse A mais B, ele vai valer quanto? Ele vai valer 4. Certo? Porque aqui, ó, o x aqui é 4. Ó, do lado, o coeficiente do x é 4. E o coeficiente do x é A mais B. Como são iguais, os coeficientes são iguais. E esse menos 2A menos 2B, menos 2A menos B, é igual a 7. Certo? Pronto, turma. Isso aqui basta você agora resolver esse sistema aqui, ó. Sistema de equações, ó. Você pode resolver aqui pelo método da adição ou pelo método que você souber resolver. Comparação, você tem vários métodos de resolução de sistema. Então, A menos 2A, aqui o método da adição está mais propício, porque você pode cancelar o mais B com menos B. Então, A menos 2A dá menos A, mais B cancela com menos B, e você tem 4 mais 7 dá 11. Então, menos A é igual a 11, mas eu quero saber é o valor de A. Então, eu posso pegar essa expressão aqui, ó, e multiplicar por menos 1. Certo? E aí você tem menos A multiplicado por menos 1 dá A. E 11 multiplicado por menos 1 dá menos 11. Certinho? Beleza, ó, encontrei aqui, ó, meu primeiro valor de A. Para encontrar o valor de B, pessoal, você escolhe uma das duas equações e substitui, ó. Vou escolher essa equação aqui, ó. Vou tirar o A e colocar o valor dele, que é menos 11. Então, você vai ter menos 11 somado com B igual a 4. Ah, pessoal, poderia substituir na segunda? Poderia, mas a primeira está mais simples, né? Por que a gente vai complicar se a gente pode facilitar a nossa vida? Tá? Então, mas se você quiser, poderia substituir o A por menos 11 na outra equação, daria a mesma coisa, não tem problema nenhum. Então, resolvi substituir na primeira. Olha, esse menos 11, ele passa para lá com o sinal trocado, não é isso? Muda de lado, muda o sinal. Isso é um processo que você já sabe. Aí eu vou ter que B vai ser igual a 4 mais 11. Certo? Então, você tem que o B é igual a 15. Certo? Então, encontrei aí o valor de A, o valor de B da nossa questão. Certo, turminha? Então, na aula de hoje, a gente estudou identidade de polinômios. Vimos o que precisa acontecer para que os dois polinômios sejam chamados de idênticos, que haja uma identidade. Igualdade de polinômio é chamado identidade. Certo? É o caso dos coeficientes iguais, de mesmo grau, e também ter o mesmo valor numérico. Também respondemos aí algumas questões, como é que se pode envolver isso num exercício. Ok, turminha? Então, espero que tenha ajudado, espero que tenha entendido. Um abraço, hashtag Fique em Casa Aprendendo.